Fundos de renda fixa ou fundos multimercado? Muita gente tem dúvidas sobre o funcionamento desses tipos de aplicação, não entende muito bem como é que cada um funciona, as peculiaridades, vantagens de cada um, e por isso eu vou gravar esse vídeo mostrando para você como que funciona e onde você pode encontrar esse tipo de produto na plataforma da Rico. E aí pessoal da Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico, e nesse vídeo a gente vai falar sobre fundos de renda fixa e fundos multimercado. Antes de iniciar o conteúdo aqui do vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui na Rico para se inscrever no canal e para ativar o sino das notificações. E também já deixa seu like aqui para que esse vídeo possa alcançar um público cada vez maior e que cada vez mais gente tenha acesso à educação financeira para conseguir melhorar de vida. Agora sobre essas duas opções, né, esses fundos. São opções de investimento que tem uma característica em comum. Você não vai estar responsável pela gestão ativa daquele tipo de investimento. Você vai estar confiando num gestor, né, que ele vai pegar o seu dinheiro e vai estar investindo. Se for um fundo de renda fixa, por exemplo, são opções mais conservadoras. Ele vai aplicar esse dinheiro, por exemplo, em títulos públicos. Então, assim como você pode fazer isso diretamente através do programa Tesouro Direto, né? Você vai lá como pessoa física e escolhe como que você quer emprestar o seu dinheiro para a nação, e tem vídeo sobre Tesouro Direto aqui no canal da Rico. Você também pode escolher um gestor que vai fazer isso para você. Não só em títulos públicos, como também em títulos privados. Se você pegar vários fundos, também estão aplicando em renda fixa privada. O que significa isso? Além de comprar títulos do governo, eles também pegam títulos emitidos por bancos e outras instituições, empresas, e vão colocando dentro da carteira do fundo para conseguir melhorar a performance, a rentabilidade daquele fundo. Já os fundos multimercado, a diferença deles, né, como o próprio nome já diz, é que são fundos que vão aplicar em diferentes classes de ativos. E eu gosto bastante da proposta dos multimercados por isso, porque inclusive são gestores que vão ter acesso a estratégias que são muito mais complicadas para a pessoa física. Então eles vão poder ficar, por exemplo, vendidos em dólar, comprados em real e em rublo da Rússia, né, a moeda da Rússia. Eles podem fazer muitas coisas que para a gente fica muito difícil. Então eu acho que é interessante como uma opção para você aumentar a diversificação da sua carteira e, sobretudo, para você ter acesso a mercados onde seria extremamente complicado, por vários tipos de detalhe, você operar sozinho. Agora, características desses fundos assim, antes de mostrar para vocês aqui na plataforma da Rico, onde você pode encontrar. Esses dois fundos são submetidos, na hora de pagar imposto de renda, a um negócio um pouquinho diferente do que as pessoas estão acostumadas. Se você já investe em renda fixa aqui pela Rico, já comprou um CDB ou um título público, você sabe que na hora que você vai resgatar o dinheiro, você vai ter aquela cobrança do imposto de renda. Somente no final da aplicação, no momento que ele está voltando para sua conta, é que na renda fixa esse dinheiro vai ser debitado automaticamente da sua conta para ir para a Receita Federal, para os cofres aqui do Leão. Já nos fundos, tanto de renda fixa quanto multimercado, existe a figura do come cotas. Então, o que significa isso, né? É um adiantamento desse pagamento do imposto de renda. Toda vez, em maio e em novembro, esse come cotas vai chegar e pegar parte do seu lucro, uma alíquota de 15%, adiantando o pagamento do imposto de renda. Então, isso é uma coisa que, na verdade, é ruim pra gente. Por que eu digo isso? Se você for pegar, por exemplo, um fundo de renda fixa, muitas vezes um fundo de renda fixa, vocês vão conseguir ver a performance deles aqui na plataforma, ele vai ter uma performance muito similar a um investimento feito em um CDB. Só que a questão é que o CDB, se você pegar um CDB, por exemplo, de 4 anos, só vai pagar imposto de renda no final desses 4 anos. Já o fundo de renda fixa não. A cada 6 meses, em maio e novembro, ele vai sofrer esse adiantamento do imposto via come cotas. O que significa, se os dois estão rendendo de uma maneira muito semelhante, né, praticamente igual, na hora que o come cotas bate ali no fundo de renda fixa e come parte do lucro, pegando ali 15% do lucro, aquele desempenho vai cair, você vai ter menos dinheiro. Aí os dois podem continuar rendendo de maneira igual, só que com menos dinheiro no fundo, ele vai apresentar uma performance pior, né? E depois disso, novamente, a cada 6 meses, ele vai sofrendo essa tributação. E no final de 4 anos, como eu falei aqui, dando esse exemplo do CDB, o CDB, mesmo tendo uma performance muito semelhante ao fundo, vai ter rendido mais por conta dessa diferença no pagamento do imposto de renda. E isso, infelizmente, acontece tanto nos fundos de renda fixa quanto nos fundos multimercado. Então, eu julgo que é um entrave para o desenvolvimento desse mercado e também para aquele investidor que quer aplicar sem ter que se preocupar muito com as escolhas, quer deixar na mão de um gestor, né, porque isso acaba atrapalhando um pouco a parte da rentabilidade. Agora eu vou dividir a tela com vocês para mostrar aqui na Rico como é que funcionam essas opções. Então já estou logado aqui na minha conta da Rico
e já estou na parte dos fundos de investimento. Vocês podem ver que há várias opções de fundo aqui na Rico. Eu vou selecionar o filtro apenas para renda fixa e fundos multimercado. Se eu quiser, eu também posso jogar um nome específico de um fundo aqui, que o filtro já vai me mostrar, né? Então, coloquei aqui só XP, tem vários fundos sendo oferecidos, a gente consegue encontrar um monte. E aqui a categoria, a classificação, multimercado, aplicação mínima. Quando a gente vê esse carrinho azul, quer dizer que ele está disponível para aplicação. Quando esse carrinho ele não está disponível, significa que o fundo está fechado, que é uma outra coisa que causa muita dúvida às pessoas, né? Já vi gente falando, nossa, o fundo tal fechou, que notícia ruim. Entre aspas, isso é ruim para quem está de fora, tá? Porque a pessoa não vai poder aplicar dinheiro naquele fundo. Inclusive quem está dentro não consegue mais mandar dinheiro, mas também é uma coisa boa porque mostra que tanta gente confiou naquele gestor para administrar os recursos que ele achou que chegou uma hora que o fundo ficou tão grande que pode começar a atrapalhar a movimentação do capital, porque é muito mais difícil manobrar um transatlântico do que manobrar um jet ski. Então ele achou por bem fechar o fundo para não prejudicar a performance de quem está investindo lá dentro. Então, olhando aqui, a gente já consegue ter uma noção da rentabilidade desses ativos, né? No mês, aqui no ano e em 12 meses. Eu vou tirar aqui os multimercados e me concentrar primeiro só nos de renda fixa. Então, há uma estimativa de risco aqui, onde verde seria uma coisa mais amena e amarelo já vai ficando um pouco mais arriscado. Por que eles botam que é mais arriscado? Porque já tem mais crédito privado, por exemplo, do que títulos públicos. E aqui o rendimento deles. Eu posso, inclusive, fazer um filtro aqui, ó. Na verdade, só clicar, não precisa nem de filtro, onde ele vai me alinhar as opções mostrando do menor para o maior rendimento nos últimos 12 meses. Uma característica interessante é que essa rentabilidade aqui, ela já é líquida da taxa de administração dos fundos. Então isso já aparece aqui, ó, o valor já descontado da taxa de administração e performance de cada fundo. Então isso aqui é o que você vai ter como rentabilidade antes do desconto do imposto de renda. Então a gente já observa aqui que tem fundos que estão rendendo de maneira muito próxima ao que hoje a gente tem como taxa Selic. No momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic é de 6,5%. Então tem fundo aqui, o XP Tesouro com 6,36 já descontando a taxa, o XP referenciado com 6,62. O que está rendendo mais é esse aqui, XP Inflação Referenciado IPCA FI Renda Fixa Longo Prazo. Então está com rendimento de 7,63. Então tem opções com rendimento bem interessante. Acontece, né? Eu vou selecionar esse aqui, que vai ter aquela figura do Come Cotas, que vai atrapalhar um pouco essa questão da rentabilidade. Mas é mais uma opção que você pode ter em renda fixa, sobretudo se você não quiser se preocupar com essa questão de selecionar os seus ativos. Aí quando você clica no fundo, você tem mais informações sobre ele. Eu estou vindo aqui direto, mas ele tem um breve texto, a classificação ali da Ambima, mostrando que é de risco moderado, a aplicação inicial, R$5.000, movimentação mínima 1.000, o patrimônio que o fundo tem no momento, e aqui uma informação importante, né? Taxa de administração, 0,5%, aquela rentabilidade que eu mostrei já era líquida dessa taxa, é uma taxa que para o padrão da indústria de fundos, uma taxa até baixa. Então tem fundo que você encontra em grandes bancos que faz a mesma coisa que esse aqui, que cobra taxa até de 3%, 3,5%. Normalmente, quanto menos dinheiro você aplica, você vai ter acesso a fundos mais caros na grande indústria dos bancos. Aqui a coisa já muda um pouco de figura, então com pouco dinheiro você já consegue fundos com uma taxa de administração mais baixa. Inclusive o Brasil é um dos países que mais possuem fundos de investimento por conta disso. Legislação, a gente não pode cobrar taxas diferentes num mesmo fundo. Então o que se faz? Se cria um fundo muito parecido com taxas diferentes. Então quem tem mais dinheiro consegue pagar taxas menores. Essa é uma característica geral da indústria. Agora aqui na parte de rendimento a gente vê o desempenho do fundo comparado com o seu benchmark, no caso a inflação, o IPCA. Então vocês podem ver que mesmo sendo um fundo de renda fixa, classificado como renda fixa, como ele está negociando títulos que tem essa questão da inflação, né, cupons fixos mais inflação, nem todo mês ele vai ter uma rentabilidade positiva. Tá? Tem mês, inclusive, que ele performou de maneira negativa. Mas, no geral, né, se a gente for pegar ao longo do tempo, ele está tendo uma performance positiva comparado com o seu benchmark. Aqui a gente consegue ver mais informações dessa performance apenas como um elemento na hora de auxiliar o investidor na escolha do seu fundo. Minha opinião geral sobre fundos de renda fixa. Eu gosto mais, né, de aplicar em renda fixa em outras categorias, então eu prefiro outros produtos aos fundos. Não porque não tenha fundos bons, é uma característica que eu tenho. Eu acho que na renda fixa tem bastante oferta de produto e eu prefiro fazer sozinho, mas também porque eu já tenho mais experiência de mercado. Eu acho que para quem está começando é uma ótima ferramenta na hora de diversificar um pouco na renda fixa, até para aprender um pouco mais sobre como funciona essa indústria.
Agora partindo para a classe dos multimercados. Então selecionei aqui no filtro só os multimercados, tem várias opções aqui, né? Muitas delas vocês podem observar que eu estou rolando a tela, estão fechadas no momento. Então significa que já atingiram ali, segundo a avaliação do gestor do fundo, um patamar de capital que para ele é o suficiente para ele fazer o que ele quer, sem atrapalhar, por conta do tamanho do capital, as operações. Também posso colocar aqui, ao invés de colocar em 12 meses, posso colocar para ordenar pela performance do ano. E aí a gente já começa a ver o seguinte, né? Que o fundo multimercado, enquanto no fundo de renda fixa a gente tinha todos com performance positiva, no multimercado isso não acontece. Então tem vários fundos aqui apresentando performances negativas no momento. A gente também tem fundos que não podem apresentar a performance ainda, porque são fundos muito novos. Então, no momento, eles não estão podendo divulgar como é que foi a performance deles. E tem fundos também rendendo muito bem. Eu vou alinhar agora de volta para uma performance mostrando os que têm um melhor rendimento. Então, enquanto os fundos de renda fixa tinham uma performance em 12 meses de 6%, no máximo 7 e pouquinhos por cento, aqui a gente vê performances já líquidas de taxa de administração de 14,54, 14,11, então várias performances positivas, tá? E muito acima da performance que a gente conseguiria só com renda fixa. Por que isso acontece? Porque, como eu expliquei antes, o gestor vai ter acesso a diferentes mercados. Ele não investe só em renda fixa, ele também vê a parte de moedas, ele também investe em ações, ele pega títulos privados, então ele investe em uma série de coisas, montando diferentes estratégias, usando até às vezes derivativos, para que ele possa obter uma performance melhor, sobretudo no longo prazo. A gente também não pode ficar avaliando um fundo somente pelo seu desempenho em 12 meses. Vou selecionar um desses fundos para que a gente possa ver mais detalhes. Eu vou colocar esse aqui que tem um histórico maior. Capital Cap, então vem aqui informações do fundo no geral, na classificação, é um fundo tido como mais agressivo por executar diferentes estratégias. Então a aplicação inicial a gente pode ver que é mais alta do que aquela opção de renda fixa, tanto a inicial quanto a movimentação depois. Então se eu quiser aplicar 10 mil primeiro, aplico, e se eu quiser fazer outra aplicação depois, uma movimentação lá dentro, tem que ser também no mínimo de 10 mil reais. Aqui o patrimônio todo, e já vemos uma diferença em 2 pontos, né? Essa parte aqui de cota de resgate. Então aqui, nesse fundo, como o gestor está montando diferentes estratégias, ele pediu um período de 30 dias corridos para que ele possa devolver o seu dinheiro no caso de solicitação de saque. Então, enquanto num fundo de renda fixa esse prazo costuma ser menor, ali eu nem coloquei isso aqui muito em evidência, mas geralmente tem fundo até que devolve no dia seguinte, tem fundo que demora 7 dias, varia um pouco os prazos, mas costumam ser mais curtos. Num fundo multimercado é normal você encontrar fundos que vão pedir 30, às vezes até 60 dias para devolver o seu dinheiro. Então, essa é uma coisa a se levar em consideração se você pretende ter acesso a esse dinheiro rápido, né? Então, o dinheiro de um fundo de emergência, por exemplo, não poderia estar num fundo multimercado. Primeiro, porque vai ter variação, e segundo, por conta do tempo de retorno desse dinheiro caso você solicite um saque. Aqui, nesse caso, você solicita num dia, passam 30 dias corridos. Nesse período, o dinheiro vai estar também sofrendo variação e depois, no próximo dia útil, depois dos 30 dias, acontece essa liquidação e você recebe o dinheiro. Aqui os horários limites para isso e outra informação que muda também, a taxa de administração e a figura da taxa de performance que não havia naquele fundo de renda fixa. Taxa de administração e performance aqui está mais ou menos no padrão da indústria dos multimercados. O pessoal costuma falar que tem o 2,20, né? Seria uma taxa de administração de 2%, que não é uma taxa alta e também não é baixa, está mais ou menos no padrão da indústria, e 20% de taxa de performance. Como que funciona essa taxa de performance? Aqui ele colocou que o que exceder o CDI, 20% de performance vai ser cobrado. Então, se o CDI desse ano está em 6,5 e o fundo fechar o ano, supondo que ele cobre essa performance anual, pode cobrar semestral também, com uma performance de 10%, então ele vai ter ultrapassado o CDI em 3,5%. E aí, por conta desse desempenho superior ao seu benchmark, o gestor seria remunerado com 20% do que excedeu o desempenho do benchmark, do CDI. Isso é um prêmio para o gestor ter feito um bom trabalho. Tem muita gente que enxerga isso de maneira negativa. Eu não enxergo, porque eu acho que incentiva o gestor a tentar obter melhores rendimentos. Então, taxa de performance, na minha opinião, isso não é um consenso geral, assim, tem gente que gosta e gente que não gosta, eu acho interessante. Aqui, novamente, a gente vê a performance do fundo, também tem mês onde ele teve desempenho negativo, o CDI, que é o seu comparador, está sempre aqui, né, positivo, por mais que haja variação no seu valor, e aqui os anos, que a gente pode ir voltando, no caso o fundo nem tem tanto tempo, né, tem um histórico só de 2017, para que a gente possa ver
o desempenho de maneira geral. Tá? E com base nisso, outras informações, tem lâmina, prospecto, regulamento. A gente pode pesquisar também nos sites das gestoras para escolher aquele fundo que mais se adequa ao que a gente procura. A gente pode escolher um bom fundo para diversificar nossa carteira. Minha opinião sobre os multimercados. Então, eu acho interessante ter um fundo multimercado na sua carteira, contanto que você tenha aquela cabeça de investidor de longo prazo. Eu não acho válido você colocar dinheiro num fundo que vai ficar com o seu dinheiro ali, depois que você pede o resgate, mais 30 dias, né? Se você quer investir por apenas 3 meses, 5 meses, 6 meses, só olhando que o fundo teve uma performance muito boa nos últimos meses. Eu acho legal pegar um fundo com histórico mais longo, ou até pode ser um fundo novo, mas cujo gestor tenha vindo de outra parte, assim, já tem experiência nessa área, já tenha se provado no mercado, e deixar seu dinheiro aplicado durante 3, 4, 5 anos. Então dê tempo para o gestor trabalhar e poder multiplicar o seu capital. E fique tranquilo se você escolher um fundo bom, né, com as oscilações do mercado. Assim como ações têm oscilação e podem apresentar ganhos ou perdas no curto prazo e no longo prazo, na minha opinião, se você pegar uma boa ação, ela tende a ter um desempenho positivo. Os fundos também acontece uma coisa muito parecida. Então pode apresentar perdas ou ganhos no curto prazo, mas um bom fundo tende a ter uma performance interessante em prazos maiores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que foi bastante informação. Você não vai aprender tudo sobre fundos aqui nesse vídeo, mas com certeza aqui no canal da Rico tem muito mais informação para você melhorar cada vez mais sua educação financeira e buscar maiores rentabilidades com o que a gente oferece aqui na plataforma. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreva no canal da Rico. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.